que será que a física tem a ver com futebol e com cerveja? A gente está estudando, nessa série de vídeos, a história do átomo, desde lá da antiguidade, desde a Grécia Antiga. Eu recomendo que vocês assistam essa série de vídeo que está bem bacana. No último vídeo, a gente estudou o átomo do Rutherford. O Rutherford deu um salto enorme, ele avançou bastante ao descobrir que o átomo é composto de um núcleo, onde se concentram as cargas positivas daquele átomo, e dos elétrons circulando em torno do átomo, né? Porém, esse modelo do Rutherford, ele tinha um problema sério de acordo com a física clássica da época. Era impossível você explicar com a física clássica pura como que esses elétrons podiam estar circulando em torno do núcleo. Porque se eu tenho uma carga elétrica acelerada ali, que é o caso de um elétron circulando, pela teoria eletrodinâmica clássica, ele ia ter que emitir radiação eletromagnética, que é energia, e ao emitir essa energia, ele ia perder energia cinética até que ele ia cair no núcleo atômico. E fazendo os cálculos, você ia perceber que esse modelo do Rutherford, ele não poderia existir mais do que alguns milionésimos de segundo. Então tinha algum problema com esse modelo atômico do Rutherford aí. Nesse vídeo, a gente vai ver como que um cara, um físico, que veio de um país apaixonado por futebol e cerveja, não é do Brasil não, ele veio da Dinamarca, tá? Como que ele resolve esse problema do Rutherford? E dá um salto enorme em direção à explicação também da física quântica. Antes de falar do átomo do Bohr propriamente dito, eu queria compartilhar com você alguns fatos, algumas coisas que aconteceram na vida do Bohr. O Bohr nasceu na cidade de Copenhague, na Dinamarca, em 1885. Filho de um professor universitário muito bem sucedido, o pai dele era professor universitário, e a mãe dele era de descendência judaica e vinha de uma família de banqueiros. O Bohr teve uma carreira escolar mediana, nunca se destacou durante a escola, entrou para a faculdade de física, e logo que ele entrou para a faculdade de física, o que ele fez? Ele passou a integrar profissionalmente, um time de futebol, o time da universidade, que é esse time aqui, vocês estão vendo na tela, que eu não vou ousar dizer o nome, porque eu não saberia dizer esse nome corretamente. O Bohr jogou nesse time na posição de goleiro, Só que ele não era um jogador, não era um goleiro muito brilhante, não. Ele entrou nesse time em 1903. Em 1905, diz a lenda, que ele tomou um frangaço ali num jogo desse time contra um outro time que eu não sei, mas era um time alemão, lá na Alemanha, e ele toma um frangaço, um daqueles frangos históricos, E ele próprio decide abandonar a carreira de futebolista para seguir somente na carreira de físico, na carreira acadêmica. Agora, o irmão dele, o Harold Bohr, se torna jogador de futebol junto com o Bohr, eles jogam no mesmo time, só que o irmão dele segue a carreira de futebolista e chega a jogar na seleção da Dinamarca. Era matemático também, formado em matemática, só que ele tem uma carreira muito bem sucedida como futebolista. Em 1911, ele vai viajar financiado pela Fundação Carlsberg, justamente, a fundação que é ligada à cervejaria Carlsberg. Ele viaja para a Inglaterra, que era onde estava sendo feita a maior parte das pesquisas de estrutura do átomo, E ao chegar na Inglaterra, ele já entra em contato de cara com o Thomson, que a gente falou em vídeos anteriores. E logo depois ele tem contato com o Rutherford, com o próprio Rutherford, E o Rutherford chega a convidá-lo para trabalhar com ele. Em 1913, quer dizer, 2 anos depois, que o Bohr propõe esse modelo atômico. Na verdade, ele resolve o problema do átomo de Rutherford, propõe esse modelo atômico que eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho, e por causa deste modelo atômico que ele propõe em 1913, ele ganha o prêmio Nobel em 1922. Quando ele ganha o prêmio Nobel lá, em 1922, ele vira uma celebridade ali na Dinamarca. A Fundação Carlsberg oferece uma casa que eles tinham, que era justamente para fomentar a pesquisa e o desenvolvimento das artes na Dinamarca. Eles tinham uma casa ali, uma mansão, na verdade, que era oferecida para os cientistas mais proeminentes ou para os artistas mais proeminentes na Dinamarca. Eles oferecem essa casa para o Bohr aceita, E o Bohr passa a viver nessa casa e desenvolver o trabalho de pesquisa dele em física nuclear nessa casa. Agora, a parte interessante é que diz a lenda, na verdade não é lenda, isso é verdade, que ela tinha um encanamento que ligava diretamente essa casa com a fábrica de cerveja, com a cervejaria Carlsberg. E você tinha um encanamento de cerveja que dava nessa casa com fornecimento infinito de cerveja ali. Em 1943,
o governo nazista depõe o governo dinamarquês e assume o governo da Dinamarca. O Bohr, que era filho de judeu, a mãe do Bohr era de descendência judaica, e que também estava na pesquisa de ponta de física nuclear, ele pensa assim, pô, é muito possível que eu seja capturado e levado cativo, porque como vocês já sabem, os nazistas tinham um programa nuclear e o próprio Heisenberg trabalhou nesse programa nuclear nazista. Então o Bohr tinha medo de ser capturado por causa da sua descendência judaica e ser obrigado a trabalhar no programa nuclear nazista. O que ele faz? Ele planeja, junto com a resistência dinamarquesa, que era uma das resistências mais organizadas da Europa, ele planeja uma fuga da Dinamarca, né? E é uma fuga meio cinematográfica. Na calada da noite, com a ajuda da resistência dinamarquesa, ele pega um barco que vai levar ele de Copenhague até a Suécia. Em Estocolmo, tem um avião esperando ele, um avião todo preparado, que se esse avião fosse bombardeado, fosse atacado pelo inimigo, Bohr seria ejetado com paraquedas, enfim, tinha todo um esquema ali, né? Esse avião nunca foi atacado e deixa o Bohr em Londres. Ali ele pode continuar desenvolvendo a sua pesquisa. Um ano depois que ele chega na Inglaterra fugido, né, ele vai parar nos Estados Unidos, onde ele vai integrar a equipe de cientistas do Projeto Manhattan. É o projeto que estava desenvolvendo a bomba atômica lá nos Estados Unidos. Só que o Bohr sempre manteve uma postura muito pacifista e contra o uso da energia nuclear para fins bélicos. Então, o próprio Bohr vai entrar em contato com o Roosevelt e com o Churchill, pedindo para que não se use, né, todo aquele conhecimento nuclear que eles estavam adquirindo para fins bélicos, né? É claro que os apelos do Bohr não surtem efeito e acontece o que todos vocês já sabem, o desenvolvimento da bomba e o uso da bomba nuclear em 1945 lá no Japão. Esses são só alguns fatos da vida do Bohr que eu acho muito interessante serem contados. Vamos ao átomo do Bohr, então. A sacada do Bohr para resolver o problema do átomo do Rutherford veio de duas coisas que eles já conheciam na época. A primeira é o espectro de emissão de algum elemento químico, né? Eles já sabiam na época muito bem que quando você tem um elemento químico puro, por exemplo, um gás monoatômico, né, de um único elemento químico, por exemplo, de hidrogênio, na verdade o Bohr vai inspirar todo o trabalho dele no átomo do hidrogênio. Só que isso não vale só para o hidrogênio, vale para qualquer elemento químico. Todos os elementos químicos, eles têm um negócio que a gente chama de espectro de emissão e espectro de absorção, que eu vou explicar rapidamente para vocês do que se trata. O espectro de emissão de um elemento químico é o seguinte: se você pega, por exemplo, um gás de hidrogênio, confina ele ali numa ampola, por exemplo, e excita esse gás de hidrogênio com uma corrente elétrica ou de outra forma, ele vai emitir uma radiação. Ele está excitado, ele ganha energia, ele vai devolver essa energia para o ambiente na forma de radiação. O que acontece, eles já sabiam muito bem na época, é que essa radiação, ela não é uma radiação qualquer, ela não é uma radiação contínua, ela não se dá em todas as frequências do espectro eletromagnético, mas cada elemento químico emite essa radiação em frequências muito bem determinadas. É isso que a gente chama de espectro de emissão de um determinado átomo ou de um determinado elemento químico. A física clássica, a teoria clássica eletromagnética, dizia que se eu excito qualquer coisa, ela vai vibrar ali, né, e vai emitir radiação, desde que ela tenha energia suficiente para emitir aquela frequência, em todas as frequências, né? Não tem porquê um elemento emitir em frequências muito bem determinadas e não emitir em outras. Isso era um mistério para a física da época, só que eles não conseguiam explicar por que isso ocorre. Na verdade, não dá para explicar por que isso ocorre sem recorrer à física quântica. E do mesmo jeito que o elemento emite radiação em frequências muito bem determinadas, ele não emite no espectro contínuo de todas as frequências, ele também absorve radiação nas mesmas frequências, né? Exatamente nas mesmas frequências bem determinadas. Isso é chamado de espectro de absorção. Já existiam fórmulas que descreviam esse fenômeno, mas nenhuma fórmula era capaz de explicar isso. Além disso, vocês que seguem meu canal sabem muito bem que em 1900 o Planck tinha resolvido o problema da radiação de corpo negro, propondo que quando um corpo emite radiação, quando um corpo negro emite radiação, ele emite radiação não no espectro contínuo, né, mas em pacotinhos, que o Planck equacionou, só que foi só o Einstein em 1905 que deu um significado físico para esses pacotinhos, que ele chamou de quantum, né, que 20 anos depois vai vir a ser chamado de fóton. Então, o Bohr sabia do espectro de emissão e radiação dos elementos e entrou em contato com esse trabalho do Planck e do Einstein. O que ele fez? Ele juntou essas duas coisas, e aí que foi uma sacada intuitiva e genial do Bohr. Ele falou, pô, uma coisa explica a outra, e essas duas coisas conseguem explicar por que o elétron ali não cai dentro do átomo de hidrogênio.
Então ele, de alguma forma, ele resolve o problema do Rutherford. Ele faz isso de uma forma empírica, né? Propondo 4 postulados. E o postulado você tem que aceitar, né? Porque vem da observação. O Bohr não explicava esses 4 postulados. A explicação desses postulados do Bohr vem bem mais para frente. O primeiro postulado diz que os elétrons permanecem num movimento circular em torno do núcleo, presos a esse núcleo pela força de Coulomb, certo? Você tem um núcleo de carga positiva, o elétron de carga negativa, existe uma força atrativa entre as cargas de sinais opostos, que é regida pela equação de Coulomb, e é essa força que mantém o elétron preso ao átomo. Até aí, nenhuma novidade, física clássica total. Agora, o segundo postulado de Bohr é que é bem interessante. De todas as possibilidades de distância do elétron em relação ao núcleo, na verdade, o Bohr postulou isso em termos de momento angular, mas o momento angular tem a ver diretamente com a distância, então vamos falar de distâncias em relação ao núcleo, ok? De todas as possibilidades de distância que o elétron pode estar em relação ao núcleo, a maioria delas é proibida. Então, na verdade, o elétron só pode estar em algumas determinadas distâncias do núcleo, e essas distâncias são múltiplos da constante de Planck, do H. O terceiro postulado ele é o seguinte: quando o elétron estiver numa dessas órbitas permitidas, que são múltiplos da constante de Planck, ele não emite radiação eletromagnética, contrariando totalmente a eletrodinâmica clássica. Então ele vai postular isso. Ele não explica por que isso acontece, ele simplesmente postula porque é isso que se observa. A explicação disso só vem muito depois. Quando o elétron estiver numa dessas órbitas permitidas, ele vai estar girando ali e não vai emitir radiação eletromagnética, ele não vai perder energia, logo ele não vai colapsar no núcleo do átomo. O quarto postulado diz o seguinte: esse elétron ele só tem algumas órbitas, como a gente já viu, né? Esse é o segundo postulado. Quando ele está nas órbitas permitidas, ele não emite radiação, então ele contraria a física clássica, e ele só vai saltar de uma órbita para outra quando ele recebe uma quantidade de energia, ou um quantum, como o próprio Bohr fala, exatamente igual à diferença de energia entre uma camada e outra. Essas distâncias permitidas que o elétron pode estar em relação ao núcleo do átomo, elas são bem determinadas, e o elétron vai ter uma energia diferente em cada distância. Quanto mais longe ele estiver do átomo, do núcleo do átomo, maior a energia que ele vai estar. Para ele pular de uma camada para outra, ele tem que receber uma quantidade de energia exatamente igual àquela diferença de energia entre as duas camadas. De que forma ele recebe isso? Através de um quantum de energia, né, que depois vai ser chamado de fóton. Isso para ele pular de uma camada mais perto para uma camada mais longe. Se ele fizer o oposto, se ele pular de uma camada mais longe para uma camada mais próxima, ele vai pular de uma camada de maior energia para uma camada de menor energia, então ele tem que perder energia. Ele só vai fazer isso quando ele perder uma quantidade exatamente igual a essa diferença de energia. E essa perda de energia é a emissão de um quantum, emissão de um fóton. Com isso, o Bohr mata 2 coelhos, né? Ele explica o espectro de emissão e de absorção dos elementos, porque cada elemento tem uma quantidade de carga no núcleo e uma quantidade de elétrons, então eles vão ter energias diferentes para o elétron, né? Porque você tem uma quantidade de carga diferente, então a energia potencial ali da distância do elétron em relação ao núcleo é diferente. E como o elétron não pode estar a qualquer distância, ele está numa distância muito bem determinada, que é de alguma forma um múltiplo da constante de Planck, ele só vai emitir ou absorver energia em pacotes muito bem determinados, que são as linhas de emissão e de absorção, respectivamente. E quando você faz os cálculos, você vai ver que esse modelo teórico do Bohr, ele bate perfeitamente com a equação empírica que explicava o espectro de emissão e absorção. Ele bate com o espectro do hidrogênio. Esses postulados vão ter uma enorme dificuldade de explicar espectros mais complexos, mas o do hidrogênio ele explica perfeitamente, de forma que o Bohr consegue resolver o problema da emissão e absorção e, de quebra, resolver o problema do átomo do Rutherford. É claro que, se
você parar para pensar, como o Bohr não sabia explicar os postulados dele, ele falou, é assim. Ele não sabia explicar por que o elétron só podia estar em algumas camadas, né? Ele também não sabia explicar por que naquela camada especificamente ele não vai emitir radiação eletromagnética. Isso vai ser explicado alguns anos mais tarde. Então, a gente tem um novo modelo atômico, que é chamado hoje de modelo semiclássico, porque ele ainda mantém a física clássica, mas ele vai aí dialogar já com a física quântica. Esse ainda não é o átomo quântico, ok? Esse modelo é um modelo excelente, né? Só que ele ainda tinha vários problemas. Ele explicava muito bem o átomo de hidrogênio, mas ele tinha dificuldade de explicar átomos mais complexos. Esse modelo do Bohr considera o elétron ainda sendo uma partícula que está girando, né? Quando de Broglie propõe que o elétron ele tem uma característica ondulatória, esse modelo do Bohr vai ter que ser revisto. E este é o assunto para nosso próximo vídeo sobre o átomo. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até a próxima.